Olá! Vamos agora para a dica 2 para ler em inglês. Para a aula de hoje, apresentaremos a segunda das 3 dicas para ler um texto em inglês. Na dica um, falamos sobre o valor das palavras cognatas. Aqui, observaremos as palavras que já conhecemos em inglês, principalmente as que são funcionais. Food for thought, trago para meditarmos a frase de Martin Luther King Jr. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Any, usado de forma afirmativa, significa qualquer, por isso, anywhere, qualquer lugar. Every significa todo, assim, everywhere, todo lugar. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Boa reflexão para os tempos atuais, hein? Tip 2. Find the words you already know. Encontre as palavras que você já sabe, essas que deverão estar na sua memória. Assim, veremos aqui as palavras que são importantes para se ter na mente na hora de ler. Nesse grupo devem estar aquelas que são funcionais. Não são funcionais porque carregam significados, mas porque elas são auxiliadoras para criar relação de sentido entre as outras palavras. Elas também funcionam como referenciais de elementos já apresentados no enunciado, resgatando-os, por exemplo, as pessoas, como I, you, he, she, it, we, you, they. Essas palavras, além de se referir às pessoas, sua importância é que elas estão ligadas a uma ação, a um agir, a um fazer, a um estado qualquer expresso pelo verbo. Por exemplo, to work, que significa trabalhar ou funcionar, que pode estar em várias estruturas verbais para dizer a frequência em que se trabalha, ou quem está trabalhando, quem vai trabalhar, ou quem pode trabalhar, ou trabalhará, ou trabalhou. Qualquer uma situação expressa por uma estrutura de um tempo gramatical. Guardar essas pessoas na memória nos desafia em 2 momentos, e por causa do português. Primeiro, porque you é tanto referência de você no singular ou de vocês no plural. Somente o contexto vai nos dizer se refere apenas a uma pessoa ou a mais de uma. Outro desafio é com it. It como referência de um elemento neutro, o que não temos no português. Este elemento neutro que não tem ou expressa gênero. He refere-se à pessoa do sexo masculino. Ele, she, ao feminino, ela. O it é ele, ela ou isso para um objeto ou ser de que não se sabe o sexo. It também pode só marcar o espaço na oração de quem supostamente cumpriria uma ação ou apresentaria algum estado. Em inglês não há exatamente oração sem sujeito, então se usa no lugar it. Veja só, em português dizemos está um lindo dia. Pois bem, quem é que está um lindo dia? Não mais que sujeito. Para eu dizer isso em inglês, it is a beautiful day. It, então, preenche tão somente esse lugar. Nem traduziríamos em português. O grupo de palavras funcionais são aquelas que são referências da indicação de posse. Por exemplo, ao que se refere a pessoa da primeira pessoa, né? I, é my. Como, por exemplo, my family, minha família. Seu uso sempre será acompanhado do elemento de posse. Assim também será com os outros que deverão ser registrados em nosso conhecimento prévio. Por exemplo, your é que pertence a you. Your reputation, sua reputação. Ao que pertence a he, his. His Facebook, o Facebook dele, seu Facebook. Ao que pertence a she, her. Her story, a história dela. Ao que pertence a it, é its. Por exemplo, ao que pertence ao prédio. Its door, sua porta. Ao que pertence a we, our. Our study, nosso estudo. Ao que pertence a you, no plural, your.
Your responsibility. A responsabilidade de vocês. Sua responsabilidade. They, their. Their fault. A responsabilidade, a falta dele nesse caso. Fault também pode ser culpa, a culpa deles. Para nós falantes de língua portuguesa, o desafio é compreender que praticamente para cada pessoa no inglês existe uma forma única para referirmos as pessoas do enunciado ou a posse por meio dos possessivos, com exceção da segunda pessoa, né? Que se repete no singular e no plural. Em português, por exemplo, ao dizer seu, sua, seus, suas, pode ser referência ao que pertence a você, a ele, a ela, a eles e a elas. Contudo, não podemos fazer uso indiscriminado em inglês. O que pertence a you é your, é seu, pertence a você. Ao que pertence a he é his, é seu no sentido dele, que pertence a ele. Em inglês, cada um com o seu, certo? Se eu digo assim, você é legal, mas seu nome é difícil de falar, your name is difficult to speak. Estou falando com you. Se digo, Paulo é legal, mas seu nome é difícil de falar, his name is difficult to speak. Estou falando de que pertence a he, dele. Pois bem, fechado. Cada um com seu cada qual em inglês, ok? Quando temos declarado e explícito o elemento de posse, usamos my, your, his, her, its, our, your, their. Agora, se este elemento de posse não é dito, apresentado, expresso, usamos aqueles que têm a função pronominal, pronome, que fica no lugar do nome. Para a primeira pessoa, é mine. Substitui o elemento de posse. Veja, this is not your problem, but mine. Este não é seu problema, but my problem. Ou seja, sem o problem, mine. Mine. Vamos lembrar das outras formas? Assim será então para cada pessoa. Para a segunda pessoa, yours. My heart is yours. Meu coração é seu. Para a terceira pessoa, his. Não muda nada. Wow, nice story. Now listen to his. Wow, história legal. Agora escute a dele. Hers. Para her. All dolls are hers. Todos os bonecos são dela. Em its, atenção. A forma seria its. The door is broken. Is it it? A porta está quebrada. É isto dela? Bem, nesse caso, não usamos it na forma pronome. Tem que ter o nome. Por exemplo, is it its handle? É a sua maçaneta? Então é necessário ter o elemento de posse. Em todo caso, it, nessa função, no lugar do nome, não é usada em inglês. Outras palavras funcionais que devem serem guardadas, né? Iremos dizer a partir de então. Mas precisamos então lembrar de todas essas que estão no lugar do nome. Not your idea, ours. Não sua ideia, nossa. Yours. Luke's hands are clean. Show yours. As mãos de Luke estão limpas. Mostra de vocês. Theirs. My life for theirs. Minha vida pela deles. Bem, outras palavras deveremos entender e aprender também, que são funcionais e devem estar conosco. Por exemplo, as que apresentam o que está perto de quem fala. This car. Este carro. Ou that. Que está longe de quem fala. Por exemplo, that house. Aquela casa. Bem, that tem outra função muito usada. É quando ele funciona como a função de conjunção. Por exemplo, I think that
it's not your business. That aqui significa que. Eu acho que isto não é seu problema. Isto não é da sua conta. Esse that com função de que, então pode ser expresso ou não. Eu posso ler I think it's your not a business. Eu acho que não é da sua conta. Da mesma forma. Bem, o plural de this é these. These cars, estes carros. O plural de that é those. Those houses. Ainda temos aquelas palavras que ajudam a dizer que o elemento apresentado não é específico, ou seja, não é conhecido, como a e an, que significa um ou uma. Antes de som consonantal, eu uso a bee, uma abelha. Antes de som vocálico, uso an animal, um animal. Você pode pronunciar a bee ou a bee para uma abelha. A bee com schwa, ok? The. Bom, quando se define o que é o elemento, eu uso the. Traduzimos como o a, os, as. Neste caso, the serve para masculino, feminino, singular, plural. Vamos ver? The man, o homem. The horses, os cavalos. The opera, a ópera. The ideas, as ideias. Ainda para se referir a elementos indeterminados ou que se qualificam genericamente, usamos some, que significa alguma, alguns, alguma, algumas. Essa forma é específica para quando a declaração é afirmativa. O mesmo cabe para as outras palavras, que lhes são derivadas. Someone, alguém. Somebody, alguém também. Sem diferenças entre someone e somebody, ok? Something, algo, alguma coisa. Somewhere, algum lugar. Em casos de negação, some é substituído por any. Então, para dizer na forma negativa, any, para manter a ideia de algum. Agora, se esse any for usado na afirmativa, sua ideia será de qualquer. Então, any é algum ou qualquer. Assim vale para seus derivados. Anyone, algum ou qualquer um. Anybody, algum ou qualquer um. Anything, algo, alguma coisa ou qualquer coisa. Anywhere, algum lugar ou qualquer lugar. Vamos exemplificar um pouco mais o que dissemos sobre some and any. Se você afirma, eu tenho água, no caso, eu tenho uma quantidade de água que é suficiente para a situação. Eu digo, I have some water. Na negativa, então, vai ficar I don't have any water. De outra forma, na afirmativa, eu posso dizer I need some ideas. Eu preciso de algumas ideias. Se digo com any na afirmativa, I need any idea, o sentido é eu preciso de qualquer ideia. Agora, se uso em uma pergunta, bem, nesse caso, para uma pergunta, tanto some quanto any são possíveis de serem usados, mas o sentido é diferente. Imagine que você fala com seu amigo que você está com muita sede em um lugar em que não dá para beber água. Aí, imediatamente, seu amigo pega a mochila e começa a abrir o zíper, como se fosse pegar algo para te dar. Então, você diz para ele, have some water. Você usou some porque a expectativa é de que ele confirme com sim ao que você perguntou. Numa outra situação em que você pergunta para ele se ele tem água e você não sabe se ele tem ou não, você pergunta com any. Do you have any water? Então, para perguntar, você tem água? As duas situações diferenciarão de acordo com o contexto e o sentido que você quer colocar. Outro grupo de palavras funcionais é daquelas que quantificam, como many users, usado para o que pode se contar. 1, 2, 10, many users,
muitos usuários. Mas se a quantidade não é em números, mas em volume e intensidade, usa-se much. Much water. Não se conta uma água, duas águas, três águas, né? Contudo, se ficar na dúvida, use a lot of, que serve para contáveis e incontáveis. A lot of users, a lot of water. Ok? Agora, very também significa muito, mas é usado com qualidades. Very curious, muito curioso. Entendeu? Very good. Outras palavras importantes para a função das orações de um texto são aquelas que relacionam uma oração à outra, com ideias de acréscimo. Por exemplo, and, e, ou aquelas que juntam palavras para mostrar ideia oposta, diversa, but, mas, porém, ou de opção, or. Vamos exemplificar, leia comigo. Many women can simultaneously talk and do something else. Muitas mulheres conseguem simultaneamente falar e fazer alguma coisa a mais. Talk and do. Vejam as duas orações e a junção e adição das duas ações. Só para ampliar nosso vocabulário. Simultaneously pode ser substituído por at the same time. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Many women can at the same time talk and do something else. Próximo exemplo. Some men can talk a lot, but not like women do. Alguns homens conseguem falar muito, mas não como as mulheres fazem. Não como as mulheres. E, como exemplo de opção, men talk or do one single thing at a time. Os homens falam ou fazem uma única coisa por vez. Esses homens. Temos para fechar esta aula de lembrar do grupo das preposições. Vou apresentar aqui as preposições de lugar, ok? In, em, no sentido de dentro. On, em, no sentido de sobre. At, que marca só um lugar indefinido, a relação desse lugar, só a posição. At, em. Under, embaixo de. Near, perto de. Far from, longe de. In front of, em frente de, em frente a. Behind, atrás de. Bem, se você tiver estas palavras na sua memória, certamente sua leitura vai fluir muito mais. Até a próxima dica. Thank you. Take care. Bye.